Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui de novo para falar mais uma vez sobre o livro do Apocalipse, falar sobre a sexta trombeta, especificamente sobre essa sexta trombeta, é o que nós precisamos entender, a sexta e a quinta trombeta, e fala sobre guerra. Tem muita gente na expectativa de que vai acontecer uma guerra. Realmente vai acontecer uma guerra em escala mundial, em escala global. Mas, segundo a Bíblia, porque a Bíblia ela tem que se cumprir, a fidelidade da palavra de Deus não permite que algo aconteça antes daquilo que ela está prevendo que vai acontecer, que outra coisa vai acontecer. Então o que a gente entende mesmo é que a palavra de Deus ela deve se cumprir na íntegra. E essa sexta trombeta, e é na quinta trombeta e na sexta trombeta que nós vemos Deus mostrando e revelando através destas trombetas a guerra que vai vir para o mundo. E nós precisamos tão somente ficar atentos ao que está se descortinando dentro da palavra de Deus. Já falei no último vídeo que postei sobre a primeira trombeta, que são os incêndios, as queimadas que estão acontecendo pelo mundo, né? E a segunda trombeta, essa que é a trombeta realmente que vai ficar na história. As outras também vai realmente se fazer notar, mas essa trombeta ela vai dar início realmente à manifestação do poder de Deus. E nós temos que ficar atento que é de um grande meteoro que vai cair no mar, provavelmente o Oceano Atlântico. A terceira trombeta, que também João relata como uma estrela caindo nos rios, onde as águas serão poluídas, não ficarão boas para o consumo. A quarta trombeta, onde o Sol e a Lua, na sua terça parte, eles perdem o seu fulgor, né? Tanto de dia como de noite, a lua se torna em sangue, como diz no selo, né? E a partir daí, da quinta trombeta, veja bem, é necessário, porque a Bíblia ela mostra, relata aonde vai se iniciar as coisas para a volta de Jesus. Nós sabemos que vamos ter guerra, e tem muita gente achando que a guerra ela vai se iniciar agora. O estupim da guerra ela vai se iniciar agora. Eu mesmo acredito que para que aconteça uma grande guerra tem que haver uma fragilização do poder bélico, ou pelo menos que os Estados Unidos tenha com que se preocupar para que venha uma guerra em escala global. Porque os Estados Unidos ultimamente eles podem fazer guerra com todos os países do mundo e ainda assim sair vitorioso. Então tem que haver uma fragilização. Os Estados Unidos tem que ser fragilizado em algum ponto, ou na sua economia, ou alguma coisa dentro do seu país, né? Para que realmente as nações comecem a se aumentar para fazer uma guerra. Porque como eu falei no outro vídeo, eles querem tirar de sobre si o jugo, né? Que pesa sobre ele o jugo das sanções, o jugo dos embargos econômicos, o jugo das taxas comerciais que os Estados Unidos colocam sobre esses países, Rússia, China, Irã, sobre todo mundo. Até o Brasil é taxado para poder vender seus produtos, né? E esse problema agora está acontecendo com a China, e acontece que os países já estão de saco cheio disso, e eles esperam tão somente uma chance melhor de poder realmente se livrar de tudo isso. E eles estão querendo partir para uma guerra, mas sabem que não pode partir para uma guerra franca, né, com o tio Sam, assim, porque vão perder, mesmo reunido todas as suas forças, mesmo reunido Rússia, China junto, todos os países juntos que tiverem, não ganham, né, do poder bélico dos Estados Unidos, que gasta anualmente mais de $1 trilhão com armamento bélico para se defender. Eles sabem que eles têm inimigo em todos os lugares. Então acredito que uma catástrofe natural possa fazer com que os Estados Unidos tenham com que se preocupar
tipo essa trombeta, esse meteoro que cai no mar, onde muitos estados e cidades dos Estados Unidos serão varridos por tsunamis. Eles terão com o que se preocupar, muitos lugares do mundo vai ter que se preocupar. Países que não vão ser atingidos por esse tsunami vão estar bem, né, como diz o ditado, vão estar bem na fita para poder realmente fazer uma guerra ou lançar sobre si o jugo e procurar realmente fazer com que prevaleça a vontade deles também pelo mundo afora. Então, nessa quinta trombeta nós vemos aí que uma estrela caída do céu, essa estrela caída do céu, então ela cai, e nós sabemos que já essa estrela já é Satanás. Ele tem a chave do poço do abismo, ele abre e sai os gafanhotos. Esses gafanhotos são aviões de guerra que se preparam para a batalha. Então começa e dá-se então o nível das batalhas. Eles têm poder, né? Então isso essa quinta trombeta é uma ordem de agrupamento. São as pessoas, as nações se unindo para ir para a batalha, se aprontando para entrar para a guerra. Então esses demônios saem do inferno e instigam as nações para a guerra. Já na sexta trombeta, né? Então o que nós vemos nessa sexta trombeta são que 4 anjos, são demônios, já falei no outro vídeo que são 4 demônios, estão amarrados junto ao rio Eufrates. Esses demônios são tão poderosos, eles eram anjos valorosos antes, mas eles são tão poderosos que eles não podem ficar soltos na terra, porque se eles ficarem soltos, eles destroem tudo muito rapidamente. E nem o homem entenderia por que tanta coisa estaria. Mas em momento de guerra, ele será necessário ser solto. Quando alguém grita, solta os 4 anjos que está amarrado junto ao rio Eufrates, né? Então ele reúne as nações para a destruição total. Então é a partir daí que começa a guerra, essa sexta trombeta. Essa sexta trombeta, ela é o grande anúncio do arrebatamento. A sexta trombeta é a guerra, onde o mundo vai estar paralisado. Então são 200 milhões de soldados que vão se reunir, que vão vir ali perto do rio Eufrates. E eu acredito que esta grande guerra também ela vai vir contra Israel, principalmente contra Israel. Essa batalha vai ser dada, pode ser a guerra de Gog. Eu não vi ainda nenhum teólogo, não li em lugar nenhum que essa batalha será a batalha de Gog, da guerra de Gog, da invasão de Gog. Mas nós vemos aí que a China vem com 200 milhões de soldados, né? Ninguém tem mais de que soldados no mundo de que a China para botar 200 milhões de pessoas. Então só a China que vai fornecer a maioria desses soldados, né? E isso com certeza para uma batalha muito grande contra Israel. E será uma batalha muito dura. Acredito que outras batalhas antes um pouco devam existir, como talvez uma invasão dos Estados Unidos, né, através contra a Venezuela, porque a Venezuela realmente está em vias de ser invadida pelos Estados Unidos. Isso pode ser uma coisa muito grave e de repente os aliados da Venezuela, do Irã, acham muito ruim isso que os Estados Unidos tenha feito, provavelmente vai fazer, e venha então de encontro contra Israel para cumprir-se então a invasão de Gog, da terra de Magog, o príncipe de Ros, que é a Rússia, né? Daí vem o nome Rússia, o príncipe de Ros, de Meseque e de Tubal. Então, isto posto, esta guerra sendo então iniciada, as nações vão realmente, o mundo vai naufragar num caos econômico sem precedentes, né? Não vai ter como avaliar o caos econômico em que o mundo vai estar. E a igreja de Deus precisa estar orando, a igreja de Deus precisa estar em comunhão, a igreja de Deus precisa estar em grande
em grande afinidade com Deus, porque muitos não vão resistir. Muitos não vão resistir. A expectação das coisas é de terror. E a Bíblia diz que homens desmaiarão de terror, pessoas não aguentarão. Então a igreja precisa estar orando, porque Jesus disse: quando essas coisas estiverem acontecendo, olhai para cima, porque a vossa redenção se aproxima. Então é necessário estar olhando para cima, sabendo o que vai acontecer, pois o apóstolo Paulo, ele diz que a nossa reunião com Cristo, ela não se daria sem que primeiro viesse a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Logo, essa guerra da sexta trombeta, ela vai realmente mergulhar o mundo num caos econômico. Claro, mas e aí? E depois? Depois o que acontece? Depois surge do nada, né? Surge das profundezas do inferno. Quem? Surge lá das regiões inferiores da terra, né? Quem é que surge na terra? O anticristo. O anticristo, ele surge depois da guerra. É assim que ele vai ganhar soberania de todas as nações, porque todo mundo vai olhar para um lado e vai olhar para o outro e vai descobrir que não houve vencedores, só houve perdedores. Todo mundo vai perder, o mundo vai perder, as nações tudo debilitada, as cidades tudo devastadas por bombas, por guerras nucleares, né? Bombas nucleares, estefatos, né? Nuclear. E quando for perceber, todo mundo perdeu, muita gente dizimada, porque a palavra de Deus tem que cumprir. E agora o que fazer? Surge do nada alguém com palavras muito poderosas, né? É assim que ele vai surgir das cinzas. O anticristo, ele vai aparecer aí depois de uma guerra radical. Ele surge, as pessoas deixam ele falar, vai ouvir o que ele vai ter para falar, vai ouvir o que ele vai ter para apresentar. Ele vai apresentar para o mundo o seu plano, né, o seu plano de governo. As pessoas vão concordar, vão chegar ao entendimento de que a guerra não levou ninguém a nada, somente a destruição, porque não houve vencedores. Então ele vai receber a soberania de todas as nações e vai começar a governar o mundo, vai começar a ganhar campo, vai crescer em poder, em domínio, vai aparecer. Neste momento a igreja vai estar na terra, a igreja vai estar percebendo. É nesse momento que Paulo diz que a volta do Senhor não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. A apostasia já está aí, né? A apostasia já está cumprida. Um monte de gente fazendo o que quer e bem entende, muitos escândalos, maçonaria dentro da igreja, muitos maçons dentro da igreja, né? Satanismo, muitas coisas acontecendo. A igreja já deu lugar à apostasia, pastores, ministérios inteiros já deu lugar à apostasia, né? E ainda a igreja católica, o Papa trabalhando para que isso se intensifique ainda mais, com a reunião de todos os credos, de todas as igrejas, de todas as religiões, né? Fazer a unificação pelo ecumenismo. Então acontece, e aí se revela o homem do pecado. Paulo disse: antes que venha a apostasia, e se revele quem? O homem do pecado. Esse homem do pecado é quem? O anticristo. É aí que ele se revela. A igreja vai perceber quando houver um governo mundial se levantando. Se levanta da onde? Das cinzas da guerra de todas as nações. Então ele se levanta e vai estar aí governando fortemente. É nesse momento que Paulo diz: quando houver, e ele começa a governar, ele começa a ajeitar as coisas. Vai começar a ajeitar dali, ajeitar daqui, ajeitar dali, ajeitar dali, e tudo começa a dar certo, né, no mundo inteiro. E alguém vai dizer: não, esse é o cara, esse é o homem. É quando Paulo diz que quando houverem andarem dizendo a paz e segurança, aí então virá repentina destruição. É nesse momento que, quando ele surge, começa a governar, a igreja vê, ele determina, né, com certeza ele vai determinar que não pode haver mais essa coisa de você não pode pecar, você não pode isso. Então as religiões vão ser extintas, porque há somente um Deus. Esse vai ser o palavreado.
todas as religiões serão extintas e vai ter uma religião só, e isso a princípio. Depois ele vai se autoproclamar Deus e vai acabar com todas as religiões. A Bíblia diz que ele afunda a grande Babilônia, e todos nós sabemos quem é a grande Babilônia, a mãe, né, das abominações da terra, né, a grande meretriz que está assentada sobre muitas águas. Quem são as águas? As nações, né? E quem é a igreja que está sobre todas as nações? Então nós sabemos aí quem é essa igreja que vai ser afundada pelo próprio anticristo. Então nesse iterim é que soa a sétima trombeta. A sétima trombeta, só nós é que não vamos ficar para sofrer, né? Só nós, aqueles que estivermos preparados para sofrer o que vai acontecer com o anúncio dessa trombeta, dessa sétima trombeta, que Paulo chama de a última trombeta, porque a trombeta soará, né? E os mortos ressuscitarão, e nós, os que ficarmos, seremos arrebatados e transformados e estaremos com Cristo. A sétima trombeta também vai acontecer muitas catástrofes. É aí que acontece, que cumpre o que Paulo diz de repentina destruição, quando está dizendo a paz e segurança, e a igreja realmente não tem mais o que fazer na terra. Vai haver grande destruição, repentina destruição, com o toque da sétima trombeta, porque o mundo vai estar andando, quem estiver dirigindo, né, vai sair do seu carro, muitas pessoas desaparecerão do seu carro, muitos pilotos desaparecerão dos aviões, de trens e de muitos lugares onde é dirigido e regido por homens, e vai acontecer muitos desastres no mundo inteiro no toque da sétima trombeta. E nós precisamos estar o quê? Alerta, né? Precisamos estar alerta. Nosso coração precisa estar longe das coisas da terra. Nunca vi tantos crentes com os corações apegados às coisas da terra, querendo ostentar, querendo ter, querendo fazer com que cresça-se materialmente os seus bens. Não é isso que Deus quer. Deus quer que nós busquemos as coisas lá do alto, como está lá em Colossenses, buscar as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive à direita de Deus. É isso que nós precisamos, buscar a Deus, deixar este mundo, que esse mundo já era, já acabou. Para você que está aí pensando em casar, para você que está pensando em ter, em fazer grandes planos para esse mundo, pode fazer, mas fique sabendo que primeiro você tem que dar prioridade às coisas de Deus, porque vai se cumprir o que Jesus falou, né? Jesus disse que no dia da vinda dele, os homens vão estar trabalhando, vão estar casando, dando-se em casamento, plantando, adquirindo, comprando, construindo, edificando, e vai acontecer o que? A vinda do Senhor. É por isso que você tem que fazer tudo nesse mundo, mas a prioridade, a primazia é dar para a glória de Deus, dar para as coisas do céu, dar para aquilo que frutifica para a vida eterna, e não para essas coisas aí que realmente roubam a nossa vida, roubam a nossa alma, roubam o nosso coração, nos tira da presença de Deus, nos deixam, né, encarcerados, presos, sobrecarregados com as coisas desta vida. É necessário que os crentes entendam que o tempo dele na terra acabou. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus e nos dê a sua vitória. Que Deus te abençoe e te guarde.